Direto de Miami, Sérgio Manuel, é isso? Fala, Xará. Prazer falar contigo. Quanto tempo? Tudo Carlos, um bem? abraço também. Exatamente, Xará. Eu tô morando em Miami desde 2011. Parei de jogar em 2010, vim de férias aqui em 2011, na metade do ano. Apresentei a cidade para os meus filhos na ocasião. A molecada toda se apaixonou pela Disney. Eu falei, vou aproveitar e vou correr para cá. E não voltei mais. Estou aqui há 14 anos já. Caramba, e fazendo o quê? Eu já soube que você já deu aula de futebol, já vendeu relógio, é isso? E agora está com a escolinha de novo. Há 10 anos eu já sou treinador da Juventus da Itália, aqui em Miami. Existe uma escolinha aqui muito grande, com mais de 2.000 alunos, e eu participo desse projeto desde o comecinho lá. No segundo ano de escolinha aqui, eu conheci o dono, a gente se acertou e estou trabalhando com eles, revelando jovens talentos. Ô Sérgio, a gente conversou com o Gonçalves recentemente, ele falou que os Estados Unidos agora é o país do futebol, é verdade? É verdade, é verdade. Pra você ter uma ideia, quando o futebol começa aqui, ele estava na classificação dos esportes lá embaixo, lá no último, brigando com... não tinha nem chance de brigar com basquete, futebol americano, beisebol. E hoje ele só perde em número de praticantes para o basquete, por uma diferença que já é considerada pequena. É o segundo esporte ao lado do futebol americano, né, em número de praticantes, e vem crescendo absurdamente, tanto em infraestrutura como em investimento. Então isso faz com que o futebol hoje seja realmente considerado o esporte do momento. E aí tem uma diferença para nós aqui no Brasil, que é o futebol feminino, né? Aí é tão forte quanto ou até mais forte que o masculino. Xará, é muito forte. O feminino teve muita repercussão há anos atrás, né, com a goleira, com a Hope Solo, quando ela se destacou absurdamente dentro do futebol, dentro da sua carreira, embaixo dos paus ali. E ela levantou uma bandeira muito importante, né, de igualdade entre os homens e as mulheres. E desde ali para cá, o futebol masculino vem sofrendo com o futebol feminino, porque tem a simpatia do público, né, aqui, e desde pequenininhas na escola, muitas já são direcionadas para esse esporte. Então é fantástico ver que as mulheres aqui nos Estados Unidos têm o mesmo mercado de trabalho que os homens. Deixa eu fazer só uma ressalva aqui. A gente está com uma mensagem aqui no chat da Aline Bordalo, que está falando assim, nosso craque de 95, lembro da musiquinha que cantávamos no Maracanã na hora da escalação. Sérgio Manuel. A Aline é uma influencer aqui no Rio de Janeiro, botafoguense, poderosa já botafoguense. veio aqui. E aí quando eu falei que você ia participar, ela falou, nossa, meu ídolo. Olha, Xará, eu vou falar para você, eu não tenho saudade, assim, daquela vida de jogador, não, cara. Vou ser bem sincero, porque o preço que se paga é muito alto, sabe? Você ser profissional, na acepção da palavra mesmo, você paga um preço caro. Como eu falei, logo que eu saí do futebol, eu não queria saber de futebol, não pela paixão com o esporte, que jamais vai se apagar, mas é pelo preço que você paga, ficar longe da família, concentrado, viajando, passando muitos sufocos dentro da tua trajetória, né? Então, eu digo para você assim, a única coisa que eu tenho saudade é desse relacionamento que a gente tinha no dia a dia ali, de vestiário, com funcionário, com o próprio torcedor, né? Que eu não posso reclamar da minha carreira, foi muito vitoriosa. Eu não tenho tantos títulos dentro da minha carreira, mas eu sei que por onde eu passei, eu deixei portas abertas, eu tenho amizades, e isso você leva para a vida inteira, né? Então, o torcedor gritando meu nome no estádio é motivo de sonho até hoje para mim. Eu sonho literalmente, muitas vezes, dentro de um estádio, principalmente no Maracanã, onde ecoava esse grito de Sérgio Manuel, cara. E acorda arrepiado, emocionado muitas vezes, cara. Quando você era moleque e tinha aquele desejo de jogar bola, você imaginava já esse tipo de sentimento, esse tipo de coisa acontecendo na sua vida, cantarem seu nome num estádio de futebol? Sim.
Sim, e muito em função do Zico, né? Eu cansei de ver jogos do Flamengo na televisão, porque era o time do momento. Todos nós, admiradores do futebol, éramos apaixonados pelo Zico, o que ele conseguia fazer em campo, né? Por isso ele é um ídolo de todas as torcidas. E eu me imaginava na figura dele um dia. Eu falava, caramba, né? Um dia eu quero ser que nem o Zico. E graças a Deus eu alcancei dentro da minha carreira essa condição de poder ter meu nome gritado pela minha torcida, né? Isso lá em 85, na Portuguesa Santista. Exatamente. Onde tudo começou, Xará. Um clube que eu tenho no meu coração, que apostou em mim, acreditou em mim, me deu toda a base que eu tenho como atleta até hoje, né? Porque hoje, como um educador, como um cara que transmite o que aprendeu, eu sempre digo isso. Não se preocupe se o teu time ele é o maior, se ele é o menor, se você tem craques do seu lado. Quando você faz a sua parte bem feita, você se destaca e alguém vai te ver. A oportunidade vai pintar para aquele que está preparado. E graças a Deus, né, para mim, na Portuguesinha Santista, a aposta foi feita em mim, eu também fiz a minha parte e tudo acabou dando certo na minha carreira. Então, agora eu pensei até numa situação. Você, ao longo da carreira como profissional, teve vários treinadores. E na base também. Hoje, como professor, né, técnico e professor, de quem você busca mais influência? Dos técnicos da base? Ou, influência não, lembrança, né? Dos técnicos da base ou do profissional? Eu tenho uma mescla, porque tem um treinador meu da minha base, Eduardo Jenner, que foi inclusive meu treinador em campo e depois no futsal. Um cara que eu, por alguns momentos da minha vida, eu brinco com ele até hoje, que eu o odiei, né? De tanto que ele pegava no meu pé para corrigir aqueles defeitos que ele via em mim, que precisavam ser corrigidos. E eu, pela imaturidade, pela falta de experiência, não entendia naquela ocasião. Anos depois, quando eu me torno profissional, eu faço uma reflexão e começo a ver, cara, se não fosse o Jenner prender minha perna esquerda num banco e fazer eu ficar meia hora todo dia chutando na parede com o pé direito, eu não teria o pé direito. Consegui fazer até alguns gols na minha carreira com o pé direito graças a esse senhor. Então eu tenho o Jenner da minha base, né, que eu uso ele como referência sempre, um cara que eu ainda me comunico, nos falamos, nos vemos, ele já veio aqui em Miami me visitar. E tenho algumas pessoas importantíssimas na minha carreira profissional que eu jamais vou esquecer, como o Zagallo, o seu Pepe, que me deu oportunidade no Santos, né? Autuori, que foi campeão brasileiro comigo, né? Antônio Lopes, que salvou minha carreira no Santos quando eu estava encostado. Enfim, são nomes na minha vida muito importantes que jamais eu consigo apagar da minha história. Você falou de um nome importante aí para o nosso futebol, que é o Zagallo. Como é que era a tua relação com o Zagallo? Foi ele que te levou para a seleção também, inclusive, né? Exatamente. Tem muito esse negócio de vestiário, ter aquela zoeira, aquelas brincadeiras, e eu digo isso que me zoavam que o Zagallo era meu pai, né, no futebol, porque o Zagallo, ele via em mim características similares a dele na hora de jogar, e eu era muito disciplinado taticamente, então o que o treinador me pedia para fazer taticamente, eu sempre cumpri à risca o que o treinador pedia. Porque hoje, como um comandante também, eu espero que o meu comandado faça aquilo que eu estou pedindo na parte tática. Com a bola, joga, cria, como faz o Ronaldinho Gaúcho, né? A gente diz, alegria. Agora, taticamente, eu sempre fui muito disciplinado. E o Zagallo sempre gostou disso. Então, em função de eu disputar uma posição com jogadores como o Rivaldo, Giovani dos Santos, na época, que estavam voando, eu precisava ser mais disciplinado do que eles na parte tática. Porque, tecnicamente, nós tínhamos condições, cada um dentro da sua maneira de jogar, de agradar o treinador. Eu procurava ir por esse lado. Então, por isso, o Zagallo foi tão importante na minha carreira, por confiar em mim, me levando à seleção, e eu depois dando uma resposta tática que qualquer treinador quer ter de um comandado, né? Vamos voltar no tempo, então. Você falou do Antônio Lopes no Santos. Você sai da Portuguesa Santista, vai para o Santos, e eu vi uma vez você falando que, infelizmente, o Santos não te reconheceu como você gostaria, que foi o que você teve no Fluminense e no Botafogo, né? O que o Lopes participou nessa história aí? Como é que foi isso? Então, Bocage, eu sempre digo que existem pessoas na tua vida que elas aparecem por um motivo específico. O Lopes, quando aparece na minha vida no Santos, eu já havia sido emprestado para o Fluminense, havia sido vice-campeão, campeão da Taça Guanabara, vice-campeão carioca e vice-campeão da Copa do Brasil. E o Lopes
tinha sido treinador do Vasco, naquela campanha que o Vasco é campeão em 93 do Campeonato Carioca, nós somos vice, e o Lopes tenta uma troca com o Jorge Luiz, envolvendo o Jorge Luiz, zagueiro, que já era um zagueiro estabilizado na carreira, renomado. Por mim, não rola. Meses depois, termino o meu empréstimo com o Fluminense, eu volto para o Santos e logo na sequência o Santos traz o Lopes como treinador. Eu não me acerto com o Santos em termos salariais e fico encostado um mês treinando sem ter direito a usar o uniforme do Santos. E o Lopes, quando chega, eu estou nessa condição. E o Lopes é o cara que me resgata, me tira desse gelo, faz o meio de campo com a diretoria, me faz um contrato e me põe para jogar de lateral esquerdo, coisa que eu nunca tinha feito na minha carreira. Mas ele me diz que o Leonardo, no Flamengo, passa pelo mesmo processo e se torna o Leonardo que todos nós conhecemos. Então eu falo, se o Lopes está me dizendo para confiar nele que eu tenho condição de jogar, eu vou jogar. E jogo depois, em 93, o Campeonato Brasileiro, como lateral esquerdo e consigo dar sequência na minha carreira. Mas se o Lopes não chega no Santos naquele momento, muito provavelmente a minha carreira teria parado por ali, porque eu já estava muito desgastado com o Santos, apesar de todo o carinho e respeito que eu sempre tive com a instituição, mas o Santos não tinha a mesma cabeça de hoje que eu vejo de investir na base, de dar chance para a base e valorizar a sua base. Isso acontece anos depois com Diego e Robinho, que quebram essa barreira e fazem que os meninos da Vila passem desde então a ser valorizados como merecem. Você era santista, né, Eurão? Sim, eu era santista. Né? Nasci em Santos, criado em Santos, meu primeiro clube como profissional, o Santos, mas o meu coração é conquistado pelo Botafogo pela maneira como eu sou tratado no clube, né? E aí, desde 94 para 95, que eu vejo tudo aquilo que me dão, eu me torno botafoguense e não abro mão. Hoje, depois daquele título, de tudo que eu vivi, eu sou botafoguense roxo, declarado, até despertando o ódio e a ira de alguns torcedores do Santos, mas que também não sabem muitas vezes desse bastidor, porque eu sempre respeitei a instituição e principalmente a torcida que nunca deixou de me tratar bem.